Vamos finalizar então com as interpretações a respeito deste contexto do capítulo 4. Vou trazer alguns autores, são poucos, tá? E poucos temas também. Vamos começar as coisas que depois acontecerão. Então, para esse primeiro autor, ele diz que depois das igrejas, ou depois do arrebatamento, que ele considera a partir do capítulo 4 agora, e isso vai até o capítulo 22, versículo 5. E ele vai mencionar aqui, 10 provas de que o arrebatamento acontece em Apocalipse 4, versículo 1. Isso está na apostila, vocês vão poder ver com calma depois. Outro autor, falando sobre isso também, depois destas coisas, para ele, representa o tempo depois das igrejas, ou, em outras palavras, depois do arrebatamento. Então, também para esse autor aqui, ele acredita que é depois do arrebatamento. Sobre esses 24 tronos e 24 anciãos. Para um dos autores que eu coloco aqui, o número é uma cifra completa que sugere os 12 patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando dessa maneira a unidade dos salvos de todos os tempos. Ele coloca uma referência aqui também. Já para outro autor, os 24 tronos e os 24 anciãos, ele diz que os anciãos representam os santos arrebatados. Número 1, diz que ancião, do grego presbúteros, nunca é usado para referir-se a anjos. Então ele deixa claro isso, que nunca ela é usada, essa palavra, para referir-se a anjos. Eles são diferentes dos anjos, em Apocalipse 5, do 11 ao 14, a gente vai ver ainda. Eles têm coroas e se assentam sobre tronos, que são prometidos aos homens remidos. Ele coloca as referências também. Os anjos não são vistos em Apocalipse, assentados sobre tronos ou usando coroas. Então ele descarta a possibilidade desses anciãos serem anjos. Eles vestem roupas brancas, que são usadas somente em Apocalipse para referir-se a Cristo e aos santos. Também ele coloca algumas referências aqui. Um dos anciãos é a pessoa que mostra o Apocalipse para João e que se trata de um homem remido. Se um deles é homem, então todos os 24 também o são. Uma vez que são homens remidos e estão no céu, assentados sobre tronos, o tempo todo, até o cumprimento de Apocalipse 4 até o 22, eles devem ter sido arrebatados antes disso. Então ele coloca que os 24 anciãos são os arrebatados. Aí ele coloca aqui, 4 grupos de homens remidos. Vejam com atenção isso. Ele coloca que os santos do Antigo Testamento é um grupo. Os santos da Igreja do Novo Testamento, outro grupo. Os 144 mil judeus também seria um outro grupo. E a grande multidão dos santos que vieram da grande tribulação. Então eles são salvos após o arrebatamento. E aí ele vai colocar o seguinte: os 24 anciãos devem representar os 2 primeiros grupos, os santos do Antigo Testamento e os santos da Igreja. Pois os 2 últimos grupos, ou seja, os 144 mil judeus e a grande multidão dos santos da grande tribulação que são mortos, eles não são redimidos antes de os anciãos estarem no céu, ou durante o cumprimento de Apocalipse 4 ao 22. E aí ele faz uma pergunta: por que os 24 anciãos? A resposta não é dada, mas 2 fatos estão claros. Primeiro, todo o sacerdócio dos tempos antigos era representado por 24 anciãos. Ele coloca a referência aqui. E o segundo, o nome das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos está escrito na cidade santa, a Nova Jerusalém. Então ele responde a essa pergunta que ele mesmo faz: por que 24 anciãos? Então, mais um autor falando sobre os 24 anciãos. Para ele, esses homens representam a totalidade da obra de Deus no que diz respeito aos crentes, que sem dúvida inclui uma mescla de profetas e apóstolos. A respeito das 7 tochas, o primeiro autor que eu trago
ele somente relata aqui que são lâmpadas portáteis da antiguidade que simbolizam aqui a participação na criação e revelação do Espírito de Deus. E aí ele coloca as referências dele. E a respeito dos 7 Espíritos, outro autor diz que representa a totalidade e a universalidade do Espírito Santo. O número 7 é o número de Deus que indica a perfeição. E a respeito das criaturas viventes, para fechar o nosso estudo de hoje, para esse autor, esses 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás estão representando criaturas das quais não temos conhecimento e que estão além da nossa compreensão, como tanta coisa no céu, na verdade, está. Cristiano, eu já ouvi falar também que esses 24, né, seriam as 24, 12 tribos, mais os 12 apóstolos, né? E que estaria relacionado também ao Antigo e o Novo. Não havia a Bíblia, né? Então, assim, nós podemos dizer que é a lei e a graça para alguns autores também? Pode ser colocado também dessa forma. Não há uma resposta firmada, né, concreta a respeito disso. Mas é uma possibilidade também. Eu já ouvi falar sobre isso também. E interessante que a própria Bíblia, né, ela deixa claro com relação ao que vem a ser o céu, né? Porque muito do relato em Apocalipse fala em semelhança, né? Então não há palavras como descrever o que seja realmente o céu, o trono de Deus, né? Aí eu gostaria de deixar 2 palavras, que na verdade uma cita a outra, né? Que é Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E 1 Coríntios 2:9 cita essa palavra, né? Que para a gente talvez seja até mais clara. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, é como você colocou exatamente aí, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai conferir isso aí.